Paz do Senhor a todos. Pastora Marina Guiar, amém? Que vos fala. Pastora presidente do Ministério MMDA em Piabetá. 16 anos pastoreando. Nesse lugar tenho visto o Senhor operar grandes coisas. Tenho vivido grandes batalhas, passado por grandes lutas, mas também tenho visto as mãos do Senhor estendida e operando milagre. Hoje eu quero desejar para vocês um bom dia a todos, nesse dia qual nos fez o Senhor, nesta manhã, onde exatamente são 7h10 da manhã. Glórias a Deus por isso. E a palavra que eu quero deixar para o coração de vocês, eu preguei ontem num culto no lar, que fica lá em 2 Crônicas, no capítulo 29. E é um versículo somente da palavra de Deus que diz assim, o versículo 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele quem? O rei Ezequias, né? A palavra de Deus é muito clara. Então, o rei Ezequias, ele pega Judá, todo Israel, todo o povo de Judá, de Jerusalém, vivenciando uma situação muito difícil, porque em outrora, né, antes dele tomar posse do trono, havia ali o seu pai Acais governando aquele lugar. E Acais, ele trouxe grande desolação, grandes lutas para todo o povo de Judá. Por quê? Pelas coisas que ele cometeu que desagradou o Senhor. Então Acais, ele faz um governo péssimo, um reinado péssimo, onde Deus se ira contra a vida dele, onde o próprio Deus, né, irado, assim, o abate. Acais morre, né? E você vê, se você vê no capítulo anterior, você vê toda a destruição do templo. O próprio rei Acais fecha as portas do templo. Acais, ele começa a adorar deuses de Baal, começa a adorar aquilo que não é digno de ser adorado. Então você vê que ele comete várias coisas terríveis contra Deus, contra o povo de Judá. E Ezequias toma posse. No capítulo 29, Ezequias começa a reinar sobre Judá. E quando ele começa a reinar sobre Judá, ele pega uma situação muito difícil na sua frente. Ele pega algo que ele vai ter que ter muito discernimento e muita sabedoria para lidar. Mas acontece que Ezequias, ele não foi chamado pelo povo, ele não foi chamado por qualquer um, ele foi chamado pelo próprio Deus para governar Judá naquele tempo. Ezequias tomando posse, Alaxandarabandalai, daquele governo, Alai Calamanta e Calabando. Primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz no verso 3 do capítulo 29, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então Ezequias convoca o povo a santificar e a reedificar e a restaurar. E ele começa pelo templo, porque ele sabe que a base de tudo é Deus. E que nós nessa manhã venhamos entender isso, que nós precisamos reparar o templo, que é o templo do Senhor. Nós temos que começar em nós que somos templo do Senhor. Que nessa manhã desse dia, nós venhamos fazer como Ezequias. Primeira coisa é o reino. E você vê, depois você lê nessa passagem, você vê que Ezequias convoca os sacerdotes, Alai Calamanta e Calabando, convoca ali os levitas, e ali depois de todos os utensílios reparados, de toda a casa do Senhor reparada, ali ele estando com essa parte toda organizada, aí ele começa a reinar sobre Judá, começa a fazer aquilo que que Acais deveria ter feito e não fez. Então, meus irmãos,
fique com esta palavra. Em alguns minutos, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu que vos falo, pastora Marina. E lembrando vocês, olha, nesta manhã Deus está te dando uma oportunidade de você já começar o dia fazendo como Ezequias, reparando o templo. Reparando o templo. Nós somos templo do Espírito Santo, Xandarabandalai, aleluia. Mas uma coisa muito interessante que esse homem faz ao começar a governar Judá, primeira coisa é abrir as portas do templo e reparar o templo onde Acais havia fechado. Então eu quero te dizer nesta manhã desse dia, eu não sei o que está fechado na sua vida, eu não sei o que estava fechado, trancado, mas o próprio Deus nessa manhã nos leva a ter um discernimento, a ter um comportamento, a ter uma sabedoria de abrir, aleluia, e colocar Deus em primeiro lugar e viver verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, pois as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, recebam de Deus nessa manhã. Ezequiel nos dá um banho, né, de primeiro colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Muitas das vezes você tem colocado as coisas que o ferrugem atrasa, consome, destrói em primeiro lugar. Mas coloque em primeiro lugar, a partir de hoje na sua vida, as coisas que vêm do reino, as coisas do Senhor. Porque a primeira coisa que ele faz ao tomar posse daquele reinado foi abrir as portas onde Acais havia fechado, a casa do Senhor, e assim restaurar tudo aquilo que havia se perdido, né? A Bíblia fala que ele reparou, né? Então, em nome de Jesus nessa manhã, vê se algo em ti que precisa ser reparado, precisa ser edificado e sejam todos abençoados em nome de Jesus. E hoje eu aguardo vocês no culto de libertação, culto de campanha forte, no endereço Rua Santa Rosa, número 214, em Piabetá, uma rua transversal da Guarani, aqui em Magé, no Rio de Janeiro. E eu que vos falo, desejo hoje para todos vocês uma ótima terça-feira e que Deus manifeste a sua glória, o seu poder, assim como manifestou quando Ezequias coloca em primeiro lugar as coisas do reino e logo após ele colocar, é manifestada a glória de Deus. Sejam abençoados, meus irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Ô glória! Xandarabandalai!